Era uma tarde de céu limpo, sem qualquer sinal de chuva. A procissão em honra a Nossa Senhora Aparecida caminhava lentamente pelas ruas próximas à Basílica, conduzida por cânticos, velas e terços que se entrelaçavam em um mar de devoção. Milhares de fiéis, vindos de diferentes regiões do país, acompanhavam com passos firmes a imagem da padroeira, que seguia à frente, em andores ornados com flores brancas e azuis. O clima era de reverência e alegria, e tudo parecia indicar que aquele seria mais um dia comum de fé e devoção, como tantos outros já vividos na história do santuário. No entanto, de forma inesperada, algo extraordinário começou a acontecer. Enquanto os cantos se elevavam, muitos olhos se voltaram para o céu. Lá, de repente, pequenas gotas começaram a cair, mas não eram gotas comuns de chuva. Não havia nuvens carregadas, nem trovões, nem vento. Eram pequenas partículas brilhantes, que refletiam a luz do sol como se fossem minúsculas pérolas descendo suavemente do firmamento. O espanto tomou conta dos presentes. Alguns olharam desconfiados, tentando entender se era algum reflexo ou poeira no ar. Outros, emocionados, imediatamente interpretaram como um sinal divino. O céu claro, sem nenhuma formação de chuva, apenas reforçava a sensação de mistério. As gotas reluziam, caíam devagar, pousavam nas mãos, nos ombros, nos cabelos dos fiéis, que não conseguiam conter as lágrimas diante da cena. Testemunhas relatam que o fenômeno durou alguns minutos, o suficiente para silenciar a multidão. O canto cessou por instantes, substituído por um murmúrio de admiração. Pais levantavam seus filhos para que pudessem ver o espetáculo celeste. Idosos, com os olhos marejados, uniam as mãos em oração. Todos sentiam que estavam diante de algo que fugia ao comum. Fotografias e vídeos começaram a ser feitos, mas mesmo as câmeras não conseguiam capturar toda a intensidade do brilho das gotas. Quem estava presente jurava que parecia uma chuva delicada de pérolas, cintilantes, caindo apenas sobre o trajeto da procissão, como se o céu tivesse escolhido aquele exato espaço e aquele exato momento para se manifestar. A cada passo, a sensação de que o invisível se tornava visível aumentava. Não era apenas uma manifestação da natureza, mas uma experiência carregada de sentido espiritual. Para muitos, era a resposta às preces silenciosas, um lembrete da presença de Nossa Senhora acompanhando seus filhos de perto. E foi assim, em meio ao ordinário de uma procissão já marcada pela devoção, que o extraordinário se fez presente. O céu limpo, o brilho inesperado e a fé viva transformaram aquele dia em algo que jamais seria esquecido por quem esteve lá. Enquanto a procissão seguia, cada fiel reagia de uma forma diferente àquele fenômeno misterioso. O que antes parecia apenas uma caminhada de fé tornou-se, em instantes, um momento único e inesquecível. A chuva de pérolas, como muitos a batizaram no mesmo dia, provocou relatos que até hoje ecoam como memórias sagradas. Uma senhora idosa, chamada Dona Lourdes, que caminhava com dificuldade apoiada no braço da neta, foi uma das primeiras a perceber as gotas diferentes. Ela ergueu as mãos, ao sentir uma delas pousar em sua pele, começou a chorar. Em sua voz embargada, repetia: "É Nossa Senhora me tocando, é o sinal que pedia há tantos anos." Segundo ela, havia orado em silêncio pedindo forças para enfrentar a doença que lhe consumia há meses, e aquela chuva inesperada foi interpretada como a resposta direta de Maria. Do outro lado, um jovem de 18 anos, que havia viajado em Romaria pela primeira vez, contou que viu uma das gotas cintilantes pousar exatamente sobre o terço que segurava. Ele afirmou que naquele instante sentiu uma paz profunda, diferente de tudo o que já tinha experimentado. Para ele, aquilo foi a confirmação de que sua vida precisava mudar, de que estava sendo chamado para algo maior. Pais relatavam que seus filhos pequenos olhavam para o céu com os olhos arregalados, apontando para as gotas brilhantes e perguntando se eram estrelas que tinham descido para brincar com eles. Uma mãe descreveu que sua filha de apenas 4 anos estendeu as mãos como se quisesse segurar as pérolas e depois disse em voz inocente: "Olha, mamãe, a chuva da Nossa Senhora veio para me abraçar." Houve também aqueles que descreveram sensações físicas, uma calma incomum, um calor suave no peito, uma vontade súbita de rezar com mais fervor. Muitos se ajoelharam ali mesmo,
no meio da rua, mesmo com a procissão em movimento, como se aquele instante fosse sagrado demais para ser vivido de pé. O silêncio coletivo que tomou conta da multidão foi, por si só, um testemunho do impacto. Não havia dúvidas, todos estavam unidos pela mesma experiência. Alguns fiéis que conseguiram capturar vídeos no celular tentaram, em vão, reproduzir o efeito para quem não esteve presente. Nas imagens, apareciam pequenos reflexos descendo, mas os próprios autores admitiam que nada se comparava ao que os olhos viram. O vídeo não mostra nem metade do brilho. Parecia que o céu inteiro estava vivo e chorava luz sobre nós, relatou um dos peregrinos. E não foram apenas os fiéis comuns que se emocionaram. Padres e religiosos presentes também deram seus testemunhos. Um sacerdote afirmou que, em sua longa vida de fé, nunca havia presenciado nada semelhante. Ele descreveu aquele fenômeno como uma liturgia do céu, algo que lembrava as manifestações bíblicas em que sinais visíveis eram dados como resposta ao clamor do povo. As reações variavam, mas todas tinham um ponto em comum. Ninguém ficou indiferente. Até mesmo os mais céticos se viram sem palavras. Um homem que acompanhava a esposa apenas por tradição disse que, ao sentir uma das gotas pousar em sua testa, experimentou uma sensação inexplicável de leveza, como se um peso antigo tivesse sido retirado de seus ombros. Eu não acreditava, mas naquele instante, eu simplesmente não tinha como negar que algo maior estava acontecendo diante de mim, declarou ele. A cada relato, a certeza se espalhava entre os fiéis. A chuva de pérolas não era apenas um fenômeno físico, mas uma mensagem, um presente vindo do alto, uma recordação de que Nossa Senhora Aparecida continua a interceder por seus filhos. O brilho suave das gotas parecia tocar não apenas os corpos, mas as almas, despertando em cada pessoa a sensação de ser vista, amada e acolhida. Essa memória coletiva ficou registrada não apenas em celulares e câmeras, mas nos corações de quem a viveu. Para muitos, aquele dia passou a ser contado como um marco em sua caminhada espiritual, um divisor de águas entre a rotina da fé e a experiência viva do sagrado. Quando a notícia da chamada chuva de pérolas começou a circular entre os fiéis, religiosos e estudiosos da fé mariana, surgiram interpretações que iam muito além da simples descrição de um fenômeno atmosférico incomum. Para muitos, aquilo não era apenas uma chuva diferente ou um efeito da luz refletida nas gotas, mas sim uma mensagem direta de Nossa Senhora Aparecida aos seus filhos, um gesto de cuidado e de amor materno expresso em plena procissão. A simbologia das pérolas, por si só, já traz um peso espiritual profundo. Desde tempos antigos, elas representam pureza, preciosidade e algo que nasce da transformação. A pérola é formada dentro da concha como fruto da resistência, da paciência e da beleza que surge a partir da dor. Não é difícil entender por que tantos fiéis viram nessa chuva brilhante uma metáfora da vida cristã. Mesmo em meio às dificuldades, às lágrimas e às lutas diárias, pode surgir algo belo e eterno, como a pérola. Assim, muitos passaram a acreditar que Nossa Senhora quis recordar, com esse sinal, que a fé é capaz de transformar o sofrimento em graça. Alguns teólogos e devotos recordaram ainda o significado bíblico associado às pérolas. No Evangelho, Jesus fala do tesouro escondido e da pérola de grande valor, comparando-os ao reino dos céus. Essa lembrança trouxe à mente dos fiéis a ideia de que aquela chuva luminosa poderia simbolizar um convite divino, procurar o verdadeiro tesouro, que não está nas riquezas materiais, mas na fé, na entrega e na confiança no amor de Deus. Outro aspecto interpretado foi a ligação entre o brilho das gotas e a figura materna de Maria. Muitos acreditaram que aquela chuva representava as lágrimas de Nossa Senhora, não lágrimas de dor, mas de amor, derramadas como bênção sobre seus filhos. Cada gota brilhante, então, era vista como uma carícia, um abraço, um gesto silencioso que dizia: eu estou aqui com vocês, eu caminho ao lado de vocês. Padres que estavam presentes afirmaram em suas homilias posteriores que o sinal deveria ser entendido como um chamado à unidade. A procissão, que já é um momento de comunhão, se tornou ainda mais significativa com o fenômeno.
Era como se Nossa Senhora tivesse escolhido aquele instante para reforçar que a fé não é vivida de forma isolada, mas em comunidade, em fraternidade. A chuva não caiu sobre um ou dois, mas sobre todos os que estavam ali reunidos, sem distinção de idade, condição social ou crença. Isso reforçou a ideia de que a Mãe do Céu não exclui ninguém de seu amor. Alguns estudiosos de fenômenos religiosos lembraram também que aparições e sinais luminosos já foram relatados em outros santuários marianos ao redor do mundo, como Fátima e Lourdes. No entanto, cada sinal tem sua particularidade. No caso de Aparecida, o brilho das gotas em forma de pérolas parecia carregar uma mensagem muito específica: esperança em tempos de sofrimento. Muitos fiéis que participaram da procissão atravessavam momentos de dificuldade, seja na saúde, na família, nas finanças, zonas incertezas da vida, e interpretaram aquele fenômeno como a confirmação de que não estavam sozinhos. As crianças, em sua inocência, viram na chuva de pérolas um presente do céu, como se o próprio manto de Nossa Senhora tivesse se desfeito em gotas para tocar cada um deles. Já os idosos, com sua experiência de fé, interpretaram como uma recordação de que o amor de Maria não envelhece, não se esgota e se renova a cada geração. Para os jovens, aquela manifestação trouxe a força da escolha: seguir com firmeza no caminho da fé ou deixar que a vida moderna e suas distrações roubem o brilho da espiritualidade. Em síntese, a interpretação espiritual foi unânime em um ponto: ninguém acreditou que aquilo era apenas coincidência. As pérolas do céu foram vistas como um gesto divino, uma ponte entre o visível e o invisível, uma mensagem clara de que Nossa Senhora Aparecida continua presente e atuante, tocando corações de formas inesperadas. Não era apenas uma chuva, mas um sacramento da natureza, um reflexo da graça que transcende a lógica e alcança o íntimo da alma. Essa visão espiritual se espalhou rapidamente entre os fiéis, tornando-se motivo de reflexão em grupos de oração, paróquias e até mesmo nas redes sociais, onde muitos compartilhavam frases como: Aparecida derramou suas pérolas sobre nós, ou cada gota foi um milagre em miniatura. Era a prova de que aquele momento havia ultrapassado a fronteira do instante e se tornado eterno no imaginário e no coração do povo. Assim que os primeiros celulares começaram a registrar o fenômeno da chamada chuva de pérolas, as imagens rapidamente circularam entre os presentes na procissão. Em questão de horas, estavam espalhadas pelas redes sociais. Vídeos mostrando gotas brilhantes caindo suavemente do céu, refletindo a luz de maneira quase sobrenatural, viralizaram com legendas emocionadas: A Mãe Aparecida está conosco, um presente do céu durante a procissão. Milagre em plena noite de fé. O que antes era apenas uma experiência vivida por alguns milhares de fiéis se transformou em um fenômeno comentado em todo o Brasil. Jornais locais foram os primeiros a noticiar. Manchetes chamativas surgiram. Fiéis relatam chuva de pérolas durante procissão em Aparecida. Poucas horas depois, os grandes veículos de comunicação já destacavam o ocorrido em suas páginas principais. Telejornais abriram espaço com imagens gravadas por celulares, exibindo a procissão sendo tomada por um brilho prateado. Alguns âncoras, visivelmente impactados, relatavam o acontecimento com certo tom de admiração, enquanto especialistas eram convidados para tentar explicar o fenômeno. Na internet, hashtags como #Chuvá de Pérolas, #Milagre de Aparecida e #Sinal do Céu ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter e no Instagram. Milhares de fiéis compartilhavam não apenas vídeos e fotos, mas também testemunhos pessoais, narrando o que sentiram durante aquele momento. Uns falavam de paz profunda, outros de lágrimas incontroláveis, e havia quem descrevesse até mesmo uma sensação de abraço invisível, como se Nossa Senhora estivesse de fato presente. Ao mesmo tempo, começaram os debates. Cientistas e meteorologistas foram entrevistados para tentar oferecer uma explicação natural. Alguns sugeriram que poderia ter sido um fenômeno de refração da luz causado pela interação entre a iluminação artificial da procissão e as partículas de água no ar. Outros cogitaram a presença de cristais de gelo em suspensão, que teriam refletido a luz em tons cintilantes. No entanto,
Nenhum especialista conseguiu dar uma resposta conclusiva ou convincente que explicasse por que as gotas tinham um aspecto tão semelhante ao de pequenas pérolas cintilantes. Esse espaço de incerteza aumentou ainda mais a repercussão. Enquanto uma parcela buscava explicações científicas, a maioria dos fiéis via aquilo como um sinal inegável da presença de Nossa Senhora. E, curiosamente, até mesmo muitos que se declaravam não religiosos admitiam que havia algo de misterioso e belo naquele fenômeno. Nas redes sociais, comentários como pode ser ciência, mas também pode ser fé e talvez não haja explicação. E justamente aí esteja o milagre, se multiplicavam. Canais de YouTube especializados em espiritualidade, milagres e fenômenos religiosos produziram vídeos analisando as imagens, muitos com milhões de visualizações em poucos dias. Alguns criaram compilações de testemunhos. Outros compararam o acontecimento com sinais semelhantes registrados em Fátima ou Lourdes. O fenômeno não ficou restrito ao Brasil. Sites de notícias internacionais chegaram a noticiar o episódio, descrevendo-o como um evento luminoso interpretado como milagre por fiéis brasileiros. Dentro da própria Basílica, a repercussão foi imediata. Nas missas seguintes, padres mencionaram o acontecimento em suas homilias, pedindo que os fiéis refletissem sobre a importância da fé e vissem naquela chuva uma oportunidade de renovar sua confiança em Deus e no amor de Maria. O santuário também divulgou uma nota oficial reconhecendo que de fato houve algo em comum durante a procissão, sem afirmar se tratava-se de milagre ou fenômeno natural, mas reforçando que a interpretação cabia à fé de cada um. Essa postura cautelosa acabou fortalecendo ainda mais a comoção popular. Muitos fiéis interpretaram o silêncio da Igreja como sinal de respeito e prudência diante de algo que foge da lógica humana. Outros sentiram-se ainda mais livres para acreditar e divulgar suas próprias experiências. As redes sociais também se encheram de montagens, poesias e até músicas inspiradas na chuva de pérolas. Artistas católicos compuseram canções em homenagem ao episódio, enquanto fiéis comuns escreviam orações pedindo que aquela bênção se repetisse em suas vidas. Em pouco tempo, o fenômeno deixou de ser apenas uma lembrança da procissão e se transformou em símbolo de esperança, compartilhado em imagens, frases e vídeos que circularam como correntes de fé. Até mesmo céticos admitiram que a beleza do momento não podia ser ignorada. Alguns jornalistas escreveram colunas opinativas dizendo que, independentemente da explicação, o fato de tantas pessoas terem se unido em fé e esperança já era, por si só, um milagre social. Esse tipo de reflexão ajudou a ampliar ainda mais o debate, levando o episódio para além da esfera religiosa, transformando-o em assunto cultural e até filosófico. Assim, a repercussão da chuva de pérolas mostrou a força que um evento espiritual pode ter no mundo contemporâneo, especialmente quando é registrado e compartilhado em tempo real. O que antes seria uma memória restrita aos presentes na procissão, ganhou proporções nacionais e até internacionais, tornando-se não apenas uma experiência de fé, mas também um marco histórico no imaginário coletivo. O tempo passou, a procissão terminou, mas o impacto daquela noite em que fiéis testemunharam a misteriosa chuva de pérolas permaneceu vivo. Para muitos, o fenômeno não foi apenas um acontecimento isolado, mas um marco em suas vidas espirituais, uma experiência que reacendeu a fé, curou feridas interiores e uniu pessoas em torno da devoção a Nossa Senhora Aparecida. O mais impressionante é que, mesmo com o passar dos dias, o episódio continuou a ecoar em corações, lares e comunidades inteiras. Muitos dos que estiveram presentes relatam que a lembrança daquela noite ainda é tão vívida como se tivesse acontecido ontem. Alguns descrevem a cena como uma fotografia gravada na alma. O céu escuro da noite, as luzes das velas tremulando nas mãos dos fiéis, o silêncio reverente que se transformou em lágrimas e orações quando as primeiras gotas cintilantes começaram a cair. Não foi apenas um espetáculo visual. Foi uma experiência que envolveu os sentidos e a espiritualidade de forma profunda. O legado espiritual dessa noite também se manifestou em pequenos milagres pessoais. Há relatos de pessoas que viviam momentos de desespero e que, ao presenciarem o fenômeno, sentiram um renascimento interior. Um homem que havia perdido o emprego dias antes afirmou que, ao ver as gotas brilharem como pérolas sobre sua cabeça,
sentiu que Nossa Senhora o olhava e dizia: confie, estou contigo. Semanas depois, conseguiu uma oportunidade melhor do que jamais imaginara. Uma mulher em tratamento contra o câncer relatou que, durante a chuva, chorou como nunca antes, mas ao mesmo tempo experimentou uma paz que a fez acreditar na cura. Para ela, aquele momento não foi apenas um sinal do céu, mas o início de uma nova jornada de esperança. O Santuário Nacional de Aparecida também passou a reconhecer a força desse acontecimento na vida da comunidade. Missas de ação de graças foram celebradas, e o fenômeno começou a ser lembrado em homilias e peregrinações posteriores. Muitos padres destacavam que, independentemente da explicação científica, o verdadeiro milagre foi a transformação do coração humano, a união de milhares de vozes em oração e a renovação da fé que brotou naquele instante. As famílias que estiveram presentes passaram a contar essa história para filhos e netos, como quem transmite uma herança espiritual. E não demorou para que a chuva de pérolas entrasse no imaginário popular como um sinal especial de Maria, comparável aos grandes relatos de aparições e milagres que marcaram outros tempos e lugares. Cada vez que a data da procissão se aproxima, as redes sociais se enchem de recordações, fotografias e depoimentos. É como se aquele momento tivesse se transformado em um marco eterno na caminhada dos fiéis. Além da memória coletiva, o fenômeno inspirou mudanças concretas. Muitos que antes participavam da fé de forma distante decidiram se engajar mais em suas comunidades. Houve quem se oferecesse para ajudar em pastorais, outros passaram a frequentar mais a basílica, e alguns até se sentiram chamados a seguir a vida religiosa. A sensação de ter presenciado algo inexplicável reacendeu em muitos o desejo de se aproximar mais de Deus e de Nossa Senhora. Outro ponto marcante é que a chuva de pérolas também se tornou símbolo de esperança em momentos de dificuldade coletiva. Sempre que a comunidade enfrenta crises, sejam sociais, econômicas ou até sanitárias, esse episódio é lembrado como prova de que o céu continua a se manifestar e a enviar sinais de cuidado. Muitos dizem que, quando olham para trás e recordam a cena, encontram forças para enfrentar os desafios do presente. O legado não ficou restrito ao campo religioso. Artistas, escritores e músicos encontraram inspiração no acontecimento. Canções marianas compostas em homenagem ao episódio passaram a ser entoadas em procissões seguintes. Pintores retrataram a cena com gotas de luz cintilando sobre os fiéis, criando obras que hoje adornam capelas e casas de oração. Até mesmo poetas populares escreveram versos simples e emocionantes, descrevendo a noite em que o céu pareceu derramar pérolas como bênçãos sobre os devotos. Aos olhos da fé, muitos interpretam que as pérolas representam algo profundo, a pureza de Maria, sua realeza como Mãe do Céu e também a preciosidade da fé cristã, que brilha em meio às dificuldades como aquelas pequenas gotas luminosas brilharam no céu escuro. Essa simbologia se tornou parte do ensinamento transmitido pelos padres após o episódio, convidando os fiéis a se lembrarem de que cada oração, cada ato de amor e cada gesto de confiança em Deus, também, uma pérola preciosa que se acumula diante do trono divino. O mais belo legado, porém, talvez seja a certeza de que, mesmo em um mundo tão marcado por dúvidas, crises e descrença, sinais de esperança continuam a surgir, muitas vezes onde menos esperamos. Para quem acredita, a chuva de pérolas foi um presente enviado pelo céu para lembrar que Nossa Senhora Aparecida continua a interceder e a acompanhar seus filhos. Para os que buscam explicações racionais, o episódio pode ser visto como uma coincidência rara. Mas, independentemente da interpretação, não há como negar o poder que aquele momento teve de transformar vidas e unir corações. Assim, a lembrança da chuva de pérolas não se apagou. Pelo contrário, continua a brilhar na memória de todos os que presenciaram e até dos que apenas ouviram falar. Como as pérolas que caíram suavemente naquela noite, esse legado permanece cintilando, oferecendo esperança, fé e inspiração para gerações futuras.